Esta é Applesauce, minha lagartixa de 3 meses, com quem tento criar vínculo. Mas o problema é que ele tem muito medo de mim, mas eu tenho um plano para ganhar a confiança dele. Isso envolve um conjunto de Lego, Johnny Cash, um molho especial e o amor da vida de Applesauce. Antes de tudo, ele precisa de algo mais importante. Applesauce, por favor, pare de incomodar minha louva-a-Deus. Isto aqui é um medidor de confiança, que vai medir o quanto Applesauce confia em mim nos próximos 30 dias. E no primeiro dia, estamos começando no vermelho porque nosso relacionamento está no pior momento de todos. E daqui só pode melhorar, eu acho. Então, para começar da melhor forma possível, eu fiz para Applesauce seu primeiro terrário. Applesauce entra em sua nova morada, mas é aqui que eu descobri um problema, e um que poderia acabar em tragédia. É comum lagartixas não comerem na primeira semana, mas já faz 15 dias, e Applesauce parece um pouco magro. Se ele não começar a comer logo, isso pode significar uma viagem cara ao veterinário, ou pior ainda, ele acabar morrendo. Então eu tenho um plano que a Abispero vai fazer esse filhote comer. Não tive sorte com a comida de lagartixa ou as moscas das frutas, então fiz para Applesauce algo que ele não vai recusar. Smoothie. Frutas só devem ser petisco para lagartixas, e não quero que ele se acostume. Ele não come faz tempo, então topo qualquer coisa. Posso dizer que o smoothie está ótimo, mas não é para mim. Vamos ver o que o Applesauce acha. O smoothie não deu certo, deixei a tigela lá e distribuí porções nos lugares que ele mais gosta. E depois de um impasse de 35 minutos com a porção, ele se virou e entramos no 16º dia sem comer. As porções ainda estão lá e a tigela continua cheia. Estou muito preocupado, estamos quase precisando alimentar com seringa e levar ao veterinário para descartar parasitas. Vou tentar algo um pouco estranho, Applesauce não me deixa segurá-lo, pois acha que sou um predador. Quero que ele se sinta seguro fora de casa, não só andando por uma mesa com um gigante tentando pegá-lo. Minha lógica é que isso vai ajudá-lo a se sentir mais confortável, e se ele se sentir mais confortável, finalmente vai comer alguma coisa. E esse será o primeiro passo para construirmos uma amizade. Então eu combinei duas coisas que eu amo, Lego e filmes bregas dos anos 80. Chegamos ao 17º dia sem comer, e é a primeira vez que Applesauce explora seu Lego, com uma framboesa como prêmio ao final. Ele parece mais confortável do que quando está apenas na mesa, mas ainda tem medo do meu dedo, e claramente ainda temos um caminho a percorrer. Quando ele começa a explorar, ele escolhe num caminho não convencional, optando por um terreno mais alto. Ele avista a framboesa e desce. Talvez essa seja a primeira vez que ele coma alguma coisa. Ele se aproxima, dá uma lambida e decide que tem gosto de lixo. Mas eu estou considerando isso como progresso. Primeira vez que vejo aquela linguinha provar algo, o que pode explicar por que ele não gostou do smoothie. Mas não vou desistir. Enquanto a Applesauce ainda está no conjunto de Lego, vou tentar algo um pouco mais vivo. Applesauce percebe algum movimento e, após 20 segundos excruciantes, ele morde e come sua primeira mosca. Applesauce, o que você está fazendo? Você tinha isso na boca. Eu me conformei em alimentá-lo com uma seringa, e ele realmente não vai gostar disso. Mas eu deixei a câmera gravando e parece que aquele primeiro gosto de uma mosca abriu o apetite dele. Applesauce consegue comer sua primeira mosca e logo começa uma farra, devorando 5 moscas em poucos minutos. Quando ele terminou, subiu no conjunto de Lego e eu decidi que seria uma boa oportunidade para ver se ele pularia no meu dedo. Então, estendi o dedo para ele. Esse é o mais perto que ele me deixou chegar até agora e ele até parece estender a mão. Mas rapidamente muda de ideia. Mas tudo bem, não tem problema. Ele comeu pela primeira vez, estou subindo para nível âmbar no medidor de confiança e agora é hora de dormir para nosso bebê. Após o sucesso do 18º dia, a semana seguinte passou exatamente do mesmo jeito. Applesauce está comendo direitinho e está começando a me associar à oferta de comida. Mas eu tenho um truque na manga que vai fortalecer nosso vínculo. Um que leva tempo para se desenvolver e começa hoje, no 30º dia.
exatamente um mês depois que eu o trouxe para casa. Os gecos possuem sistema auditivo distinto dos humanos e percebem frequências baixas melhor que altas. Essencialmente, eles podem reagir ao som, e com essa informação quero criar uma rotina. Então, antes de cada horário de alimentação, eu toco uma nota grave no violão e ligo uma das vozes de barítono mais reconhecíveis de todos os tempos, antes de colocar a comida do Applesauce. Você me perguntou se eu vou esquecer meu amor. Acho que um dia vou, não gosto disso, mas acho que as coisas acontecem desse jeito. Você me perguntou se eu vou seguir em frente. Acho que de algum jeito vou sim. Eu não gosto disso, mas acho que as coisas acontecem desse jeito. Deus me deu aquela garota em quem me apoiar. Depois ele me deixou sozinho. O céu me ajudou a ser um homem e tudo mais, ter força para ficar sozinho. Não gosto disso, mas acho que as coisas acontecem. Mesmo há poucos dias isso não teria acontecido. E tenho certeza de que Applesauce está começando a associar o som dos graves com a hora de comer. O medidor de confiança agora está no verde, mas o verdadeiro sinal de sucesso é se ele vai ou não pular voluntariamente na minha mão. Algo que continua a me escapar. Tem algo que eu venho escondendo de você. Ao lado do terrário do Applesauce, há outro com alguém que quero que você conheça. Esta é a K-Tip, uma versão maior, mais corajosa e mais feminina do Applesauce, que não me deu nenhum problema durante o tempo em que a tenho. Os gecos camaleão podem coabitar um terrário e ao introduzir a K-Tip no terrário do Applesauce, espero que a coragem dela passe para ele e que ele finalmente pule na minha mão. Algo que a K-Tip não tem problema algum. Nada melhor para quebrar o gelo do que compartilhar uma refeição em um templo de Lego. Applesauce está nervoso, como é comum em primeiros encontros, e K-Tip já começa a comer, enquanto Applesauce só observa, mas não vou desistir. Toco suavemente o rabo do Applesauce para incentivá-lo a seguir. Talvez esse primeiro encontro seja um sucesso. Mas ele não chega a dar esse passo, e K-Tip termina sua refeição sozinha antes de sair correndo para dentro do templo. Apesar do encontro não ter saído como planejado, ainda é um trabalho em andamento. O verdadeiro teste será saber se conseguirão viver juntos em paz. O primeiro dia foi perfeito e eles pareciam estar se dando muito bem. Eu até tentei alimentar Applesauce na mão e pela primeira vez, ele realmente aceitou. Isso é uma grande vitória, mas não vou aumentar o medidor de confiança até ele pular na minha mão. Mas justo quando eu pensei que as coisas estavam indo bem, aconteceu um desastre completo. Não, você não deixou isso aberto. E você, idiota? Eu estupidamente deixei a tampa do terrário aberta e meus filhotes de lagarto não estavam lá dentro. Eu revirei o quarto inteiro e, felizmente, K-Tip estava sentado em cima das prateleiras. Deus, graças a Deus por isso. Mas não havia sinal do Applesauce e, para piorar, a janela estava aberta e havia um vão sob a porta por onde ele podia passar. Procurei por todo o corredor, revirei a área da cozinha embaixo dos sofás antes de descer as escadas e procurei em cada canto que pude. Minha esperança de achar o Applesauce diminuía a cada minuto. Mas encontrei uma evidência bem recente e toquei para ver se estava quente. Por quem você me toma? Não vou tocar em cocô. Quando você é pequeno, consegue caber em espaços pequenos. E olha só quem eu encontrei lá dentro, agindo como se nada tivesse acontecido. Cara, a culpa foi totalmente minha, mas nunca faça isso de novo, por favor. Applesauce nunca deixou que eu o segurasse e sempre teve medo de mim. O objetivo deste vídeo é criar um vínculo com ele para que confie em mim e possamos formar uma amizade, o máximo possível com um réptil. E quando fui tirá-lo do esconderijo, ele fez algo pela primeira vez. Applesauce? Sim, esse sempre foi meu objetivo e há poucos instantes achei que nunca mais o veria, muito menos que ele subiria na minha mão. Como você está tão calmo agora? Olha, embora eu não pudesse estar mais feliz por encontrar o Applesauce e por ele ter subido na minha mão, sinto que isso foi quase feito sob pressão e colocar o medidor de confiança no verde agora não parece certo. Mas isso. Esse é o verdadeiro teste no dia 39.
Se ele não subir na minha mão de novo e continuar com medo de mim, então eu falhei. Applesauce fica completamente parado e olha para minha mão por alguns segundos. Ele lentamente se aproxima e coloca aquela mãozinha minúscula no meu dedo mindinho. Não é a mão mais fofa do mundo? Ele começa a subir nos meus dedos. Ele faz uma breve pausa e termina de subir. Nosso vínculo está garantido, nossa amizade crescendo e o medidor de confiança está no verde. Isso nos leva ao final do nosso primeiro capítulo. Applesauce e Q-Tip têm 20 anos pela frente com bebês, terrários e um monte de novos conjuntos de Lego. Por favor, me diga quais você acha que eles iriam gostar, mas eu te prometo, isso é só o começo da história deles.